Então, passado por isso, você vai começar a investir. Agora, começando a investir, a gente começa aonde? E como? De que forma? Qual é o primeiro investimento que alguém deve fazer? É chamado no mercado de Uncle Point, que é quase que o seu calcanhar de Aquiles, né? Imagina, você dá um Kama Sutra pro cara que é virgem. Ele vai aprender? Ele vai aprender só lendo? Ou ele vai saber menos do que o cara que não lê nada, mas tá dando uma transada de vez em quando? E orar, tá bom? Então, passado por isso, você vai começar a investir. Agora, começando a investir, a gente começa aonde? E como? De que forma? Qual é o primeiro investimento que alguém deve fazer? Boa. Quer começar? Até mesmo porque tem muito. Antigamente falava muito, tipo, abre uma conta numa corretora. Uhum. Hoje em dia, nem tanto assim, né? Tem muita corretora que tá tudo zerado, mas tem muito banco digital também que tá, tipo, bem similar, né? A uma corretora, né? Uhum. Conselho ainda é válido? Deixa eu só... Posso fazer só um adendo da reserva de emergência? Uhum. Porque às vezes as pessoas elas não entendem por que eu tenho que ter a reserva de emergência no Tesouro Selic. E você falou, pô, você vai resgatar isso no pior momento, e só para deixar bem claro, fazer uma analogia. Vamos supor que você tivesse colocado, não, eu vou começar a investir por ações, ou títulos que têm risco e tudo mais, né? E ela vai... Cripto, inclusive... Tem mais investidores e investidoras cripto no Brasil do que com dinheiro no Tesouro Direto. Ou seja, o pessoal já tá E é um fazendo pessoal errado. de longo prazo, que tá perdendo agora. Igual pra longo prazo. É verdade. Exato, né? Transformando investidores de longo prazo, né? Mas enfim, você tá lá com 6 meses de reserva de emergência né, em ações, poxa, tesouro pré-fixado, tesouro IPCA+, que são títulos que oscilam, né? Investimentos que oscilam bastante. Você fala, poxa, eu tô ganhando em 1, 2 anos, tá subindo muito mais do que se eu tivesse lá naquele investimento super conservador do Tesouro Direto. Por exemplo, no Brasil, a gente teve 4 casos aí nos últimos 5 anos de impactos que geraram quedas de mais de 20% ou em ações ou nesses títulos que eu falei que balançam bastante. E a pessoa tem que pensar, o quanto que eu tô perdendo, tangibilizando isso daí? Se a reserva de emergência ela tivesse em ações na pandemia, poxa, tá lá 6 meses para pagar meus custos fixos. Aí ela perde a principal fonte de renda, o trabalho, como muita gente perdeu. Vou recorrer à minha reserva de emergência agora para arcar com meus custos fixos. Ela viu a reserva de emergência dela sair de 6 meses das despesas, né, mensais para 3. Então, ou seja, poxa, perdi minha principal fonte de renda. Tenho minha reserva de emergência. Tá lá em ações, em títulos que oscilam bastante. Olhou, não cobre mais 6, cobre 5, 4, 3. Em alguns casos, cobre menos do que 3. Né? Então, só para deixar claro pro pessoal por que tem reserva. Porque, como o Perini falou, tem cripto aí no meio. Né? E olha só, isso que você falou é uma coisa que a gente negligencia, né? É chamado no mercado de Uncle Point, que é quase que o seu calcanhar de Aquiles, né? Porque a gente sempre tende a achar que isso nunca vai acontecer. Mas geralmente acontece tudo de uma vez. Então, olha só, né? Geralmente a gente é demitido durante uma crise, ou o meu negócio, se eu sou empreendedor, ele para de faturar durante uma crise. Esse é o momento onde geralmente a taxa de juros ela sobe, o preço das ações cai, né? Todo mundo fica estressado em casa, então acontece tudo de uma única vez, né? E a gente tende sempre a prever que o mês que vem vai ser um pouquinho melhor do que esse. O ano que vem vai ser um pouquinho melhor do que esse. Porque somos humanos, é difícil a gente projetar que nossa empresa vai faturar menos, né? Ou que a gente vai guardar menos dinheiro que a gente guardou no ano passado. E isso acontece. Então o Uncle Point, cara, ele destrói a vida de muitos investidores, não é? Mas já que a gente tá falando de reserva de emergência, cara, qual que é a melhor forma, então, de a gente montar uma reserva de emergência? Eu posso até fazer um contraponto só? Fazendo um papel de advogado do diabo aqui. Por favor. Não é falando que, sei lá, vai sair o corte, não é pra ter reserva, né? Não, não é isso que eu tô falando. Mas tem um ponto interessante sobre isso. Porque o cara que já tem dinheiro, eu acredito que ele tem que começar a focar mais em outros investimentos depois de ter reserva. Agora, o cara que não tem dinheiro nenhum, vamos supor que ele comece a investir agora e que ele comece a investir 10% do que ele tem de salário para juntar 6 salários em uma reserva. Ele vai demorar 10 meses para juntar um salário, 20 para juntar 2, 30 para juntar 3, e assim vai até que em 60 meses ele juntou 6 salários. São 5 anos. Você volta no tempo, a gente vai estar em 2017, quando a bolsa começou a subir. Então, se o cara levar isso de realmente só começar a investir em outras coisas depois de ter reserva, vai ter cara que está vendo esse podcast hoje que vai começar a investir em 2027 e talvez em 2027 a bolsa esteja com 300 mil pontos, sendo que hoje está em 120. Então, o que eu penso é que você tem que focar na reserva, até para evitar que você seja obrigado a vender tudo quando o Uncle Point chegar, mas você tem que começar a molhar o pé na piscina da renda variável, que é começar a investir um pouquinho em ações, um pouquinho em fundos imobiliários, sabendo que tem que ser um pouquinho, porque na hora que a crise vier, e é engraçado isso, eu lembro que antes da crise vir,
diversos educadores financeiros, analistas, faziam posts assim: o que você vai fazer se as ações de repente caírem 50%? Olha, Aí nos comentários do pessoal, vou continuar comprando igual. Aí os outros, eu vou continuar recebendo meus dividendos, tudo igual. Aí quando a bolsa caiu 50%, o cara que falava que ia comprar foi demitido. O negócio dele quebrou. E o cara que falava, vou receber dividendo, as empresas pararam de pagar. Que era muita incerteza, elas seguraram o caixa. Então tem que ter reserva. Agora, eu acho que é interessante começar a molhar o pé em outras opções enquanto você compõe a tua reserva. até porque, cara, é muito difícil você aprender alguma coisa sem você aplicar na prática. Ninguém né? aprende assim, cara. Não aprende sem ensinar. Imagina, você dá um Kama Sutra pro cara que é virgem. Ele vai aprender? Ele vai aprender só lendo? Ou ele vai saber menos do que o cara que não lê nada, mas tá dando uma transada de vez em quando? É um exemplo óbvio, Pô, né? geralmente eu dou exemplo no ringue, né? Pô, É. Você vai ler um livro É mais elegante. sobre luta, É mais você vai elegante. subir no ringue, né? Você fica 10 anos lendo um livro sobre luta, aí você vai subir no ringue com um cara que luta todo dia, você vai tomar um pau, né? Mas também faz sentido esse Fixou exemplo. bem na galera. Tenho certeza que o pessoal pegou a mensagem agora.